Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Eu vos designei para dar fruto. Esse também é o título da primeira semana, Eu vos designei para dar fruto. O título da terça-feira, a palavra de Deus é a semente do reino. O versículo, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tuas bênçãos. O Senhor tem nos abençoado com bênçãos celestiais e também tem nos abençoado, cuidado de nós nesse mundo em que vivemos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Nós podemos ver, Senhor, teu cuidado amoroso, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco, como o Senhor tem nos conduzido a cada vez mais estar em Ti, a cada vez mais dar frutos. Tua palavra, como a semente, tem trabalhado em nós, tem germinado, tem frutificado. E nós te rogamos, Senhor, que até o fim Tu tenhas misericórdia de nós. Continue falando, continue trabalhando em nós, como agricultor que trabalha na terra para que cada vez mais essa terra dê frutos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e ainda pelo que o Senhor fará em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira, a palavra de Deus é a semente do reino. Em João 15, o Senhor começa mostrando, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E logo no primeiro parágrafo do Alimento Diário, hoje, na terça-feira, nós já vemos que essa comparação do Senhor com uma videira é para nos mostrar que a obra de Deus, todas as coisas relacionadas a Deus, elas não são artificiais, não são automáticas, elas são orgânicas. Então, a vida da igreja, ela não é uma instituição religiosa. A vida da igreja, no verdadeiro viver da igreja, é como a casa em Betânia, onde o Senhor encontrava conforto, onde o Senhor encontrava pessoas que o amavam, pessoas que se entregavam totalmente para Ele. Essa deve ser o ambiente da vida da igreja que nós vivemos, esse deve ser o nosso coração. O nosso coração, aliás, que representa a terra, não é? Nós vemos isso em Mateus 13. E não só isso, nós, irmãos, você deve se lembrar em Gênesis 2:7, como o homem foi criado, ele foi formado do pó da terra, e ali como um boneco, não é? E ali o Senhor fez algo que o Senhor não fez em nenhuma outra criatura, nem nos anjos, enfim, nenhuma outra criatura. Ele soprou algo do seu próprio elemento para dentro do homem. Então lá em Gênesis 2:7 nós vemos que o Senhor soprou o fôlego de vida, e essa palavra é Neshama. E esse Neshama em Provérbios 20:27 é traduzido como o espírito do homem. Então Provérbios 20:27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. E aí, após esse sopro, o homem então se tornou alma vivente. E essa alma vivente diz respeito à nossa personalidade, nossa mente, vontade e emoção. Você pode ter um irmão gêmeo, pode ser igualzinho a você no corpo, mas a personalidade, você tem a sua e ele tem a dele, é diferente. E todo ser humano então tem esse espírito, esse Neshama, que ficou, por causa da queda, ficou como que mortificado, até que o Senhor, na cruz, logrou para nós a redenção, a salvação. Ele se fez a nossa justiça e nós fomos então justificados. E na sua ressurreição nós recebemos a sua vida. E aí essa vida entrou aonde? No espírito humano, que é o único capaz de conter o que Deus é, a vida de Deus, pois ele vem do próprio Deus. Enquanto o corpo do homem foi formado do pó da terra, o espírito humano vem do próprio Deus, é a essência, o sopro do próprio Deus. E é o nosso espírito humano para conter o espírito de Deus. Então veja, querido irmão, querida irmã, como Deus, desde o princípio, Ele quer trabalhar de forma orgânica, ou seja, do interior
para o exterior no homem. E a ideia era que, a partir então desse Espírito entrando no homem, ele fosse se expandindo para a alma humana e a personalidade humana fosse tomada pela vida e pela natureza de Deus. E aí entra o nosso coração, porque nosso coração ele é formado pela nossa alma, a nossa personalidade, como eu disse, a nossa mente, vontade, emoção, mas a consciência, que é uma parte do Espírito, que é a porta, na verdade, para que Deus entre no nosso coração. Se a nossa consciência não é como Paulo falou em 1 Timóteo, lembre, 1 Timóteo 1, Paulo estava fazendo uma admoestação e ali ele fala para Timóteo, essa admoestação ela provém de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Se a nossa consciência ela não é uma consciência boa, ela é cauterizada, o nosso coração não é puro. Logo, o nosso viver, a nossa fé, também não é uma fé boa, uma fé sem hipocrisia. Então veja, é uma sequência. Por isso, nós sempre recebemos a palavra toca na nossa consciência, e aí ela entra no nosso coração, na nossa alma, e vai mudando a nossa personalidade. Às vezes você é uma pessoa muito teimosa, você é uma pessoa muito agressiva. O que vai mudar você não é você simplesmente olhar e falar assim, agora eu vou mudar, agora eu vou... Não, você não consegue. Mas conforme a palavra vai entrando em você, primeiro ela vai tocando na sua consciência. E aí ela mostra, olha, você pisou na bola, não é? Você fez isso. Aí você, recebendo a palavra, está com o coração aberto, uma consciência boa, você não fica discutindo, você se arrepende. Então a palavra entra no seu coração, ela vai mudando você. E aí a sua vida, a sua fé, não é uma fé hipócrita. Você sabe que errou e sabe que vai errar, mas você se arrepende para cada vez mais a palavra transformar o seu coração num coração puro. É assim, irmãos. E isso vai mudando o nosso ser, a nossa pessoa. Agora, se a nossa consciência não é boa, por exemplo, você sabe que errou, a palavra vem, mas a consciência está cauterizada, aí ela não entra no coração. Você passa a ter um viver hipócrita, você viver de duas caras, né? A palavra hipocrisia, ela remete àquelas máscaras de teatro que os atores antigamente usavam. Então, quando era para mostrar que estava feliz, colocava a máscara de felicidade. Era mostrar que era tristeza, colocava a máscara de tristeza. Mas isso é o quê? É uma atuação. Então, o viver hipócrita é uma atuação. Você finge que é um cristão, mas dentro de você o coração não é puro. A consciência não é boa, a vida não é adequada. Longe dos irmãos, a vida é totalmente diferente. Então esse viver não prospera. Por quê? Porque no início a consciência está cauterizada. Ela não está mais te alertando, olha, o que você está fazendo está errado. E por que ela não está mais alertando? Porque quando ela alerta, você não se arrepende. Toda vez que a nossa consciência alertar, irmãos, olha, esse não é o caminho, nós precisamos nos arrepender. Lavar a nossa consciência com o sangue de Cristo. É isso que Hebreus nos mostra. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Perceba? Então a nossa consciência ela precisa constantemente de purificação. E aí, irmãos, a palavra vai entrando. O nosso coração ele vai se tornando uma boa terra, uma terra amolecida, para que sem pedra, sem espinhos, porque a nossa consciência, quando tem espinho, quando tem pedra, ela alerta. E aí a palavra entra, ela não encontra pedra, ela não encontra espinho, o solo está amolecido, e aí o que vai acontecer? Ela vai entrar, ela vai germinar, ela vai gerar fruto. Veja, é o que nós vimos aqui, página 10, terceiro parágrafo do alimento diário. A semente é a palavra do reino que é plantada em nosso coração. Quando acolhemos essa palavra, ela germina e dentro de nós começa a crescer o reino de Deus. O reino de Deus é Cristo governando nossa vida. O evangelho do reino que pregamos é este. Quando recebemos a palavra de Deus, ela entra em nós como semente do reino e passa a governar nossa vida. E assim, Deus, como agricultor, nos coloca na videira verdadeira.
e nós nos tornamos os ramos dela. Vou continuar. Deus deseja que o homem coopere com ele, semeando a semente do reino no coração das pessoas. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Veja, irmãos, é muito importante você entender que a palavra, como semente do reino, ela precisa entrar primeiramente em você. Quando nós saímos para semear, para orar pelas pessoas, para, enfim, pregar o evangelho, talvez você contate 10 pessoas, talvez você vai mudar a vida de 5 pessoas, talvez você vai mudar a vida de uma pessoa, talvez você não vá mudar a vida de ninguém. Mas, primeiramente, é importante que a semente tenha entrado em você para produzir fruto, para mudar a sua vida. A palavra do reino, ela precisa entrar no nosso coração e mudar, primeiramente, nós que pregamos. Vou continuar aqui na leitura do alimento diário, 4º parágrafo. Por isso, debaixo da direção do Espírito, há anos temos saído para pregar o evangelho do reino. Somos aqueles que vão às ruas obedecendo ao falar de Deus em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todos os dias há pessoas nas ruas pregando o evangelho do reino, semeando a semente do reino no coração dos homens. Como Deus é empreendedor e quer frutos, precisamos ser frutíferos. A igreja tem de ser produtiva, e os frutos que compõem essa produção são as pessoas. Por essa razão, pregamos o evangelho e trazemos pessoas às redes de cuidado para ser acolhidas. E nesse processo, irmãos, o que o Senhor faz? O Senhor, ele vai enviando a sua palavra, a rema. Então nós temos a palavra Logos, a Bíblia, em que nós lemos, nós mergulhamos, nós desfrutamos, e também temos essa palavra que vem dos profetas, palavra profética, que vem para nos limpar, irmãos, que ela toca numa necessidade atual. E essa palavra é como aquele lavar os pés de João 13. Essa palavra a gente vê em João 15 fazendo o quê? Limpando o ramo para que ele dê mais fruto. Aí eu volto no que nós começamos a falar sobre a consciência. Porque em determinado momento, talvez você tenha problema com o irmão, talvez você tenha dificuldade de entender alguma coisa que está sendo falada, ou de crer. E aí vem a palavra para lavar você. Porque se a sua consciência não está boa, a palavra não entra no seu coração. E se a palavra não entra no seu coração, você não sai, você não produz fruto, você não se move. Você fica parado como o povo de Israel, rodando 40 anos no deserto. Nós não fomos chamados para rodar no deserto, para ficar no deserto. Nós fomos chamados para entrar na boa terra. E nós só entramos na boa terra, irmãos, através da fé na palavra. E pela misericórdia de Deus, como o Senhor conduziu através de Moisés e muitas vezes usou os profetas no Antigo Testamento para ajudar o povo de Israel, hoje, irmãos, nós temos também, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ajudar cada membro a desempenhar o seu serviço, para que essa palavra entre no nosso coração e frutifique. Porque quando você serve também está frutificando, quando você está desempenhando o seu serviço, o seu ministério. Por isso é tão importante, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo. E é importante que essa palavra entre no seu coração. É importante que você tenha uma consciência boa, uma consciência lavada no sangue do Cordeiro, como nós vimos ali, para você servir ao Deus vivo adequadamente. Ninguém serve adequadamente a Deus com uma consciência ruim, com uma vida hipócrita, com um coração endurecido. Pelo contrário, irmãos, ali aquele versículo de Paulo a Timóteo, ele é muito importante para nós entendermos o que essa palavra está fazendo. Essa palavra, irmãos, cada vez mais tem nos encorajado a não ficar só dentro de nós mesmos, mas permanecer dentro do próprio Senhor, o lugar ideal para nós darmos frutos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.